Bom dia a todos. Aqui representando o serviço de residência, que infelizmente nenhum dos residentes pôde vir para o congresso. Sou preceptor do Hospital Evangélico de Curitiba. Então, a gente vai apresentar aqui um tema sobre fratura de odontoide no Hospital Universitário, análise clínica e manejo terapêutico. A gente sabe que a fratura de odontoide é extremamente prevalente no nosso meio, podendo chegar até 36% das fraturas da junção crânio-cervical, e que a maioria delas é do tipo 2, onde o tratamento acaba sendo um desafio. Tá? A gente tem ainda um tratamento controverso. Ontem tivemos excelentes palestras no pré-congresso exatamente discutindo isso. E que a principal complicação acaba sendo a pseudoartrose. Isso acaba sendo extremamente importante nos pacientes mais idosos. Então, o objetivo do nosso trabalho foi realizar um levantamento clínico e epidemiológico dos pacientes com fratura de odontoide atendidos no hospital universitário, assim como o tratamento adotado e suas complicações. Acabou sendo um estudo retrospectivo, observacional, num período de quase de 9 anos aproximadamente, e todos os pacientes que tinham fraturas de odontoides diagnosticados por tomografia foram incluídos no estudo. A gente tirou dados do prontuário médico, como idade, sexo, mecanismo do trauma, escala de ACE na admissão, a classificação de Anderson e D'Alonso para alojar o tipo de fratura e até mesmo também para orientar o tipo de tratamento e as complicações que a gente encontrou no estudo. A gente observou que teve um N de aproximadamente 25 pacientes. A faixa etária foi em torno de média de 50 anos, sendo que a idade mínima foi 17 e a idade máxima 93. Assim como na literatura, a gente observa que a maioria dos pacientes são do sexo masculino, foi o que a gente observou também no nosso estudo. Quando a gente leva em relação ao mecanismo de trauma, a gente observa que existe uma prevalência para os acidentes de trânsito no nosso estudo. Se a gente colocar, por exemplo, o paciente vítima de colisão, capotamento junto com atropelamento, acaba sendo essa a principal causa do mecanismo de trauma, seguida eventualmente de queda. Quando a gente leva em consideração o aspecto clínico do paciente na admissão, a maioria deles não tinha déficit neurológico. Entretanto, o déficit neurológico mais encontrado mais grave, na verdade, foi o ASIA-C. Quando a gente leva em consideração o tipo de fratura encontrado no nosso estudo, a gente observou que 48% era do tipo 2. E esses 48%, todos eles tiveram indicação de tratamento cirúrgico. Isso representa aproximadamente 12 pacientes. Entretanto, desses 12 pacientes, 3 acabaram evoluindo a óbito no pré-operatório ainda. E então foi-se operado somente 9 pacientes. A gente sabe que já está bem explícito na literatura que o tratamento da fratura tipo 2 é o tratamento mais controverso. Tipo 1, a gente acaba fazendo tratamento conservador, assim como o tipo 3 na grande maioria das vezes. Agora, tipo 2 acaba sendo um desafio para nós, neurocirurgiões e cirurgiões de coluna, que a gente encontra no dia a dia. A gente tem alguns estudos que mostram algumas indicações do tipo de acesso a ser realizado, se via anterior ou se via posterior. Só que vários estudos ali não mostra exatamente com tanta concordância entre eles. O que geralmente está bem esclarecido é que se ainda tem ausência de fusão e é um tratamento mais tardio, esse paciente vai ser necessário fazer uma abordagem via posterior. O que a gente acabou usando de indicação foi a indicação de Roy Camille, onde a gente identifica o traço de fratura. Se a gente tem uma fratura neutra ou uma fratura oblíqua posterior, esse acesso vai ser um acesso via anterior. E se a gente tem uma oblíqua posterior, a gente vai ter um acesso anterior. Se a gente tiver uma oblíqua anterior, a gente vai fazer um acesso posterior. E isso aqui acaba direcionando o nível de luxação do odontoide. Então foi mais ou menos isso que a gente adotou no nosso estudo. E a gente percebeu que 5 pacientes foram acesso via anterior, 3 pacientes via posterior, e teve um único paciente que a gente teve que fazer uma via combinada. Essa via combinada, na verdade, foi necessária devido a uma falha uma falha técnica, ou talvez até uma redução incompleta. Infelizmente, a gente tinha essa fratura no pré-op. No pós-op imediato, a gente observou que a gente acabou meio que fazendo uma iatrogenia nesse paciente. Foi retirado, o paciente não tinha déficit, eventualmente, depois dessa cirurgia, e a gente optou por fazer uma via posterior. A gente conseguiu manter um alinhamento, entretanto, a gente não teve uma área de fusão significativa.
Em relação às complicações, a gente teve uma piora neurológica, que foi exatamente esse paciente aqui. Infelizmente, esse paciente no pós-operatório da fixação posterior, ele acabou evoluindo também com pseudartrose e déficit neurológico. Depois de aproximadamente uns 3 meses, houve soltura do material e a gente precisou fazer uma nova abordagem com uma fixação cervical. Então, foi exatamente esse único caso que a gente teve essa piora neurológica, teve pseudartrose e infecção. No pós-operatório da artrose occipitocervical houve uma infecção. E a gente teve 6 casos de óbito. A gente conclui, então, que a maioria dos pacientes condiz com os achados da literatura, e que o óbito tem relação direta com o mecanismo do trauma e com a idade do paciente. Muito obrigado.